Nova Joinville valoriza a cultura local, apoia o comércio da região e dá voz à comunidade. Rádio Nova Joinville, próxima de você, feita para você e com você, todos os dias. Está começando agora um momento especial de fé, esperança e transformação. Você está ligado na Rádio Nova Joinville, 96.1 FM. Está no ar o programa Resplandecer, levando uma palavra de amor, conforto e renovação para o seu coração. A luz que transforma vidas e ilumina caminhos chega até você. Prepare o seu coração e receba uma mensagem de fé, força e propósito. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer, está no ar. Boa noite, ouvintes aqui da Rádio Nova Joinville, na 96.1 FM e através do aplicativo Rádio Nova Joinville e também aqui pelo Facebook na live, transmissão ao vivo através do Facebook Nova Joinville e também pela Alexia, Rádio Nova Joinville. Que honra estar com você aqui nesta noite. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. Quero agradecer imensamente ao diretor dessa rádio, Bruno, que abriu espaço para a igreja Casa de Oração Resplandecer poder entrar na sua casa nessa noite para ministrar uma palavra ao seu coração, para conversarmos juntos sobre a palavra de Deus, para orarmos. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e eu quero que você participe nessa noite. Se você tem um pedido de oração, se você tem algo para falar, se você precisa de um aconselhamento, se você quiser também uma visita na sua casa, nós também podemos ir à tua casa para orar, para a gente poder conversar, para a gente fazer uma visita para você. Amém? Então nós vamos orar para dar um início a essa programação nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Senhor, alcançando essas casas, alcançando esses lares, alcançando, Senhor Deus, esse lugar onde os teus filhos estão ouvindo, Senhor, através da FM 96.1. Eu peço que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer fazer aqui no nosso meio. Senhor, que o Senhor entre nas casas dos teus filhos nessa noite. Senhor, que o Senhor cure a vida deles de depressão, Senhor, da síndrome do pânico, do medo, Senhor, de tudo que tem assolado, Senhor, a casa deles. Senhor, tudo que tem se levantado no meio da família. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, que o Senhor alcance a vida deles, que o Senhor alcance o coração, que o Senhor, Deus, destrave tudo que está travado, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor os ajude, Senhor Deus, a entender, Pai, o porquê da sua existência. Muitas pessoas, Senhor, estão ouvindo nesta noite, Senhor, estão desanimados, estão cansados, sobrecarregados, Senhor Deus, estão tristes, angustiados. Eles acham, Pai, que não tem por que mais estar aqui nessa terra. Mas o Senhor tem um propósito com eles. E é por isso, Pai, que o Senhor está levantando os teus profetas, Senhor, nesta rádio. O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus para falar ao coração do teu povo. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, transborda o teu amor, Senhor, na vida dessas pessoas que estão ouvindo e assistindo através do Facebook. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos ouvir um louvor nesse momento. Jesus, o plano perfeito.
salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue
Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor por cada um dos ouvintes que estão aqui conectados na rádio Nova Joinville 96.1 FM e através também do Facebook. Eu quero também estender o meu abraço a toda a cidade de Joinville que ouve através da FM 96.1, Araquari e Balneário Barra do Sul, que nos ouve também a partir da FM 87.5. E eu quero mandar um abraço aí para as pessoas que estão na live no Facebook: Francisca Rezende, Luísa Helena, Dilma Maria Paz da Silva, Ivani Silva, Luísa Helena, a Rose do Wilson, a minha irmã lá da Casa de Oração Resplandecer. Que Deus abençoe você poderosamente, Rose e Wilson, que estão aí, né, ouvindo a rádio. Depois, no final do programa, na última parte, pastor Sérgio vai estar participando e ele vai fazer a intercessão profética a todos aqueles que pedirem a sua oração. Então você pode fazer o seu pedido de oração através aqui da live do Facebook e também através do WhatsApp da rádio, que é o 47 3305 3966, repetindo aí o WhatsApp da rádio, 47 3305 3966. Se você não conseguiu anotar, você vai no aplicativo da Rádio Nova Joinville, ali você vai ter o ícone do WhatsApp, você pode enviar a mensagem dali também, pedindo a oração, e o pastor Sérgio, no final desta programação, vai estar orando pelos seus pedidos, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Deus vai liberar bênçãos sobre a nossa vida. Quero mandar um abraço também para Dilma, para Lucimar Rosa, para o pastor Daniel Ferreira Gomes, que é lá da Casa de Oração Resplandecer, juntamente com a sua esposa Maximira. Um abraço também para minha amiga Claudiana Prado, da Casa de Oração Resplandecer, que também está aí ligadinha, Clau. Um abraço também para o Luiz Silva. Boa noite, Luiz. Boa noite a minha amiga Ana e Josué, da Casa de Oração Resplandecer, que também são tão fiéis a nós, sempre aí presentes. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E nós vamos, amados, com mais um louvor nessa noite. Amém? Nós vamos com mais um louvor nessa noite, para que a gente possa entrar nesse espírito de adoração, para que a paz de Deus inunde a nossa casa, para que o ambiente da presença de Deus seja manifestado aí no seu lar. Você sabe que é onde nós colocamos louvores, a paz, ela começa a entrar na nossa casa. Se você está aí nessa noite e dentro da sua casa você está sentindo um ambiente que não é um ambiente bom, se você está sentindo uma irritação aí dentro da sua casa, uma irritação no meio da sua família, se você está sentindo uma tristeza, algo que não está bom dentro da sua casa, eu quero te aconselhar a, sempre que você sentir assim, você colocar louvores, você colocar um louvor a Deus dentro da sua casa e você começar a louvar, você começar a profetizar coisas boas aí no seu ambiente familiar. Então agora nós vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus e logo após eu vou trazer mais uma palavrinha. Fique aí conectado. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor.
pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és,
Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço para Kátia Regina, que já era minha ouvinte das outras programações lá atrás. Abraço, Kátia. A Kátia sempre procurando a gente, né? E encontrando, Kátia. A Kátia é aqui do bairro Fátima, Bruno. E nós vamos na sua casa, Kátia, fazer uma visita. É só mandar aí um oi, dar o teu endereço que nós vamos aí orar, tá bom? Faz 6 anos que ela é minha ouvinte, já lá da outra programação. Amém, Kátia? Nós vamos orar no final. O pastor Sérgio vai assumir a segunda parte dessa programação e vai fazer a oração intercessória, profética pela sua vida. Quero mandar um abraço também para minha amiga, irmã em Cristo, companheira de ministério, a missionária Mari Prantes, lá da Casa de Oração Resplandecer. Boa noite, linda, que Deus abençoe. Nós somos pastores da Casa de Oração Resplandecer, que fica no Ulisses Guimarães, rua Cidade de Ourinho 630, perto do Mercado Ivaí. Nós temos culto na quinta-feira, a partir das 19h45, e no domingo, a partir das 19h, e você é o nosso convidado. Nós ouvimos aqui um louvor falando que a minha alma engrandece ao Senhor. Que louvor maravilhoso, que coisa linda. Nós vemos 2 exemplos na Bíblia de pessoas que engrandeceram ao Senhor através de cânticos, através de oração, através de adoração. O que é esse? O meu coração exulta, o meu coração se alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele faz grandes coisas. Nós servimos um Deus de maravilhas, nós servimos um Deus de impossível, nós servimos um Deus que opera de uma forma extraordinária. Quando nós não conseguimos operar, quando nós não conseguimos mais fazer, Deus faz. Quando nós não conseguimos, não temos mais força para fazer, Deus opera. E vocês talvez estão aí ouvindo essa programação, assistindo através da live, e tem coisas impossíveis na sua vida. Tem coisas que você já colocou a mão e não acontece. Tem coisas que você já tentou fazer na força do seu braço e não aconteceu. Eu venho em nome de Jesus dizer para você que justamente isso que você não está conseguindo é o que Deus quer operar. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. Ana, que era a esposa de Elcana, qual que era a dificuldade dela? Ela queria ter filhos. Ela passou 20 anos na vida dela orando para ter filho, se entristecendo porque ela não conseguia ter um filho, vendo outras mulheres ter filho, vendo pessoas conquistando sonhos, projetos, e nada acontecia na vida dela. Mas ela continuou orando ao Senhor, até que Deus veio e operou um milagre na vida de Ana. Quando Deus opera esse milagre na vida dela, ela recebe no ventre dela uma porção do Senhor. Ela recebe na vida dela uma bênção que vem de Deus. Que bênção foi essa? Um filho. Era o que ela pedia. Talvez você nessa noite não está pedindo um filho, mas você está pedindo outras coisas a Deus e não acontece até aqui. Mas quando ela recebeu da parte de Deus uma bênção, quando ela recebeu da parte de Deus essa bênção, ela exultou ao Senhor. Nós vemos o cântico de Ana. Ela fez um cântico a Deus. Sabe assim, amados, nós só conseguimos cantar quando nós estamos alegres, é ou não é verdade? A nossa carne, a nossa alma, ela só consegue se render, ela só consegue cantar, ela só consegue se alegrar quando nós estamos alegres. Quando nós estamos tristes, nós não conseguimos cantar. Quando nós estamos angustiados, nós não conseguimos exultar. Parece que tudo fecha a nossa boca quando nós estamos tristes. Mas essa mulher, por anos ela não conseguiu cantar, por anos ela não conseguiu se alegrar, mas quando Deus entrou com providência na causa dela, ela recebeu uma canção que faz parte desse louvor que nós ouvimos. A minha alma engrandece ao Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que vai dizer: então orou
parou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Olha o que ela diz: o meu coração exulta. O coração é a fonte da vida. É do coração que saem todas as fontes da vida. Ela não era mais amargurada. Agora o coração dela estava cheio da presença de Deus. Eu venho em nome de Jesus dizer para você nessa noite que talvez tenha sido amargurada por causa das circunstâncias. Talvez você tenha tido amargura na sua alma. O seu coração não está se alegrando. O seu coração está cheio de tristeza. O seu coração está cheio de ódio. O seu coração está cheio de falta de perdão. Eu quero dizer para você que nós servimos um Deus que pode mudar a situação. Nós servimos um Deus que pode mudar a história. Nós servimos um Deus que pode mudar o trajeto da sua vida. E eu creio e eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que você vai ter um cântico na sua boca, que você vai se alegrar no teu Senhor, que você vai ter uma força que vem de Deus. E eu estou falando nessa noite com pessoas que não têm mais força, com pessoas que se sentem tão angustiada que não tem mais força para fazer nada. Mas assim como Ana, que cantou essa canção de felicidade, sabe? E essa canção, quando ela diz: a minha alma exulta de alegria, a minha alma canta de alegria. Quando ela fala que o meu coração exulta, ela está dizendo: o meu coração está se alegrando intensamente. Eu tenho uma alegria intensa no meu coração. Eu quero dizer para você que Deus está te curando de toda depressão. Deus está entrando aí nesse quarto. Deus está tirando a sua tristeza. Porque nós buscamos, amados, a cura da tristeza em tantos lugares, mas a cura da nossa tristeza está em Deus. Esse exultar que Ana diz é saltar de alegria. Sabe o que é saltar de alegria? É quando você recebe uma boa notícia. É quando você recebe uma vitória. É quando Deus vem e traz um momento de felicidade para você. Daí nós saltamos de alegria. Nós queremos contar as boas novas. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui para trazer boas novas ao seu coração. Dar notícias boas nesses dias que nós temos ouvido tantas notícias ruins, tantas previsões de morte, tantas notícias de terremoto, de enchentes, maremotos, tantas tragédias acontecendo no mundo, mas nós viemos em nome de Jesus, como embaixadores de Cristo, a esta rádio, para falar ao seu coração das boas novas de Cristo, das boas novas do Evangelho, que é aquele que cura as tuas feridas, que é aquele que sara a tua alma, que é aquele que te dá força. O nosso Jesus, ele entra onde ninguém consegue entrar. O nosso Jesus toca onde ninguém consegue tocar. Para Ana, ninguém conseguia tocar na esterilidade dela, até que Deus resolveu abrir a madre dela e trouxe a ela uma bênção chamada Samuel. Então, amados, o coração, isso que Ana diz no louvor que ela escreve, é a mente, a vontade, os sentimentos, é o centro da personalidade. Assim Ana declara que todo o seu ser, tudo, celebrava a fidelidade do Senhor. Eu venho te apresentar um Deus fiel. No meio de tanta infidelidade, no meio de tanta traição, você está aí ouvindo a rádio, através do 96.1 FM, através do aplicativo e através do Facebook, e talvez através da Alexa, e você tem vivido dias de muitas traições em relacionamento. Talvez você é uma mulher que está ouvindo e você passou por traições do seu esposo.
Talvez você é alguém que está ouvindo e passou por traições dos seus amigos. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele age em fidelidade. Se você está sofrendo por isso, amados ouvintes, eu quero dizer que existe alguém que é fiel, que é muito fiel a você, que é muito fiel à sua história, que é fiel aos seus sentimentos, que é fiel às suas limitações. Essa pessoa que é fiel se chama Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que mesmo nós, sendo infiéis, Ele permanece fiel a nós. Então a canção que nós ouvimos é: a minha alma celebra o meu Deus, o Salvador. E você sabe me dizer qual é a segunda canção que foi cantada na Bíblia que fala sobre isso? Que a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra no Deus, o meu Salvador. Sabe quem foi outra pessoa que cantou na Bíblia? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel é enviado do trono de Deus para a cidade de Jerusalém, em Israel, Deus libera Gabriel do seu trono. Diz Gabriel que era o anjo que trazia as boas notícias, que era o anjo da comunicação, que era o anjo que trazia as boas novas. Ele escutava diante do trono de Deus e trazia as mensagens para pessoas específicas, pessoas a qual Deus iria usar num propósito. Hoje, talvez os anjos não se manifestam da forma que se manifestavam anteriormente, na época da lei, mas ainda existem os anjos que são ministros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existem anjos em volta da vida deles que protege e os livram de todo o mal. E o anjo Gabriel, o anjo da comunicação, foi enviado por Deus à casa de Maria, uma virgem desposada de José, que estava com casamento marcado, e ele dá uma boa nova a ela: Maria, agraciada, paz seja contigo. Ela se assusta, assim como eu e você talvez nos assustaríamos se um anjo enviado por Deus nos aparecesse, né? Eles estão em nossa volta, Bruno. Eles estão em nossa volta, mas eles não se manifestam muitas vezes. Eles ficam invisíveis. Mas para Maria, ela viu e ouviu as boas novas que estavam saindo do trono de Deus. E qual era a boa nova? Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Messias. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Aleluia! E ela recebe aquela notícia, ela aceita no seu coração aquela notícia, e ela depois disso vai visitar sua prima Isabel. E quando ela chega na casa da sua prima, ela canta uma canção. É a mesma canção que Ana cantou. E isso está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 49, que vai dizer assim: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você viu que duas pessoas cantaram: a minha alma engrandece ao Senhor. E no cântico de Maria ela vai dizer: porque o
poderoso me fez grandes coisas. Você sabia que esse Deus Todo-Poderoso está aqui nesse estúdio? Que esse Deus Todo-Poderoso está passando através da FM, entrando na sua casa nessa noite? Que esse Deus Todo-Poderoso está aqui na transmissão do Facebook? Você sabia que esse Deus Todo-Poderoso está passando aí no aplicativo e entrando na sua casa para fazer grandes coisas? Eu profetizo para você nessa noite, em nome de Jesus, que você vai ver o nosso Deus fazer grandes coisas na sua vida através dessa programação. Então não cesse de pedir a oração, não cesse de expor o seu problema aqui, para que depois o pastor Sérgio venha interceder pelo seu pedido de oração. Nós vamos ficar agora com mais um louvor. Faz um milagre em mim. Só você que está aí na sua casa e precisa desse louvor na sua casa, precisa que Deus faça um milagre. Diz: eu, Senhor. Fala com Deus nessa noite, porque Ele está visitando o seu lar. Faz um milagre em mim. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Graças a Deus. Então nós vamos ler a palavra desta noite, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas era um médico que acompanhava o apóstolo Paulo, tá bom? Então Lucas era um médico. E Lucas, ele escreveu a história de muitas pessoas que estavam enfermas, que precisavam de cura. Como médico, ele conhecia muito a parte biológica, a parte da ciência, a parte da medicina, a parte da cura pela medicina. Como médico, ele conhecia. Só que também ele conheceu o lado espiritual. Ele viu pessoas no ministério de Jesus serem curadas não pela medicina, mas por Cristo. Por isso que existe um ditado que diz que Jesus é o médico dos médicos. E eu quero falar com você sobre isso nesta noite, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas. Pega isso no seu coração. Lucas era um médico. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11 nós vamos ler até o 13. Eu quero te convidar, você que está aí, que tem uma Bíblia na sua casa, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia para acompanhar. Pastora, eu tenho a Bíblia no meu celular. Abra no seu celular para acompanhar também. Pastora, eu não tenho Bíblia. Então ouça, amém? Nós temos que aprender a prática de a leitura bíblica diária, de trazer essas porções ao nosso coração, porque a Bíblia, amados, ela traz cura a nós. A Bíblia, ela tem o poder de criação na nossa vida. A Bíblia tem o poder de transformação na nossa vida. Então, Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 13 vai dizer assim, ó: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia! Mais uma vez aqui. Já falei no começo da programação e agora eu falo de novo.
o poder de Deus de alcançar alguém que não consegue mais resolver a sua história sozinho. E você sabe que Deus ama alcançar esse tipo de pessoa que já tentou várias vezes resolver a sua história sozinho, na sua força, e não conseguiu? Essa mulher, ela estava enferma há 18 anos. Você já parou para pensar nisso? Uma enfermidade durante 18 anos? Alguém lutar pela sua saúde durante 18 anos e não ter cura? Alguém tentar ser uma pessoa normal durante 18 anos e não conseguir? 18 anos é muito tempo. Às vezes nós estamos passando uma luta de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente já fica exausto. Você já fica exausto disso que você está carregando. Você já fica exausto. Você diz: a minha hora não vai chegar. A minha cura não vai chegar. Eu já estou anos desse jeito e não acontece nada. 18 anos encurvada. 18 anos de cabeça baixa, 18 anos com dores na sua coluna. Ei, e quando a Bíblia diz encurvada, não é qualquer curvatura. Não é alguém que você olha e é corcunda, né? Tem pessoas que você olha para ela e ela tem uma corcunda, né? Ela é corcunda, ela anda assim mais... com as costas, não está reta. Mas essa mulher, quando a palavra diz que ela era encurvada por 18 anos, a palavra está dizendo que ela era uma pessoa que vivia para o rosto no chão, que vivia quase assim, sabe? Quase como um caniço encurvado. Ela vivia tudo que ela fazia, por onde ela andava, com quem ela conversava, ela sempre estava com a cabeça para baixo. Ela nunca conseguia olhar para uma pessoa olho no olho. Ela nunca conseguia olhar para uma pessoa face a face. Ela nunca conseguia ter uma conversa normal. Ela nunca conseguia ter um relacionamento normal de comunicação. Porque quando nós nos comunicamos com as pessoas, nós olhamos olho no olho, a não ser que nós temos alguma coisa que nós não somos verdadeiro, daí nós desviamos o olhar. Mas quando nós somos verdadeiros, quando nós somos pessoas íntegras, nós olhamos olho no olho. Essa mulher não podia ter isso. Ela não conseguia ter um relacionamento, ela não conseguia ver as coisas como as outras pessoas viam. Ela sempre estava olhando para o chão. Durante 18 anos olhando para o chão. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não está encurvado fisicamente. Talvez a sua encurvatura não seja nas suas costas. Talvez a sua encurvatura não seja no físico, no seu corpo. Talvez você está encurvado espiritualmente. Talvez você está encurvado na sua alma. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele cura todas as encurvaturas. Ele tira toda a rejeição. Ele tira todo o desprezo. E essa mulher estava nesse jeito há 18 anos. Quanto tempo que você está desse jeito? Quanto tempo que não existe cura para a sua vida? Quanto tempo que você está assim? 18 anos simboliza uma longa duração de sofrimento. 18 anos significa a impossibilidade de uma cura humana. E 18 anos também significa a grandeza do milagre realizado por Cristo. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nesse estúdio nessa noite. Está nessa programação nessa noite para derrubar
toda barreira de sofrimento, para derrubar toda impossibilidade de cura humana. É justamente nesse momento que Ele quer entrar com providência na sua vida, tirar de você toda encurvatura, tirar de você tudo que te deixa de cabeça baixa. Eu quero te perguntar nessa noite, o que está te deixando de cabeça baixa? O que está acontecendo com você que você não está conseguindo olhar olho no olho das pessoas, não está conseguindo olhar olho no olho com o seu marido, não está conseguindo olhar olho no olho dos seus filhos, não está conseguindo olhar olho no olho dos seus amigos? O que está encurvando a sua vida que não deixa você estar de cabeça em pé? São as dívidas. Talvez você está assistindo, ouvindo essa rádio e as dívidas são tantas que está encurvando a sua vida. Eu venho em nome de Jesus dizer que nós servimos um Deus provedor. Nós servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata e que pode trazer recursos para você, para te colocar de pé novamente. Quando a Bíblia diz que ela andava encurvada, esse verbo significa dobrar-se completamente. Tinha situações que dobravam a vida dela. Tinha situações que quebravam a vida dela. Tinha situações que deixavam ela de cabeça baixa. E mais uma vez eu venho em nome de Jesus perguntar para você nessa noite: o que está te deixando de cabeça baixa? Quando a Bíblia diz encurvada, a Bíblia diz permanecer inclinada para baixo. Isso era um particípio que descreve uma condição contínua. Não era de vez em quando, era continuamente. 18 anos. 18 anos é a idade de um adolescente já em idade madura. 18 anos é uma vida desperdiçada por essa inclinação, por esse momento de estar de cabeça baixa. E a Bíblia diz que modo alguma ela conseguia se endireitar. Ela não conseguia se ajudar. Ela não conseguia ela mesma colocar a mão nas costas dela e endireitar a sua coluna, endireitar a sua vida. Ela não conseguia. E com certeza ela foi na medicina. Ela foi procurar os médicos. Ela foi procurar algo que endireitasse a coluna dela, mas ela não alcançou. E eu acho muito lindo que é o médico que escreve isso. Lucas, o médico que vai escrever sobre esse milagre. Era como se ele dissesse: olha, a medicina não pôde ajudar, mas Jesus ajudou. A medicina não pôde operar ela, mas Jesus operou. A medicina não pôde fazer nada por ela, mas Jesus pôde, porque Ele pode todas as coisas. No começo, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio, Ele disse: façamos. Jesus estava participando de toda a criação. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, participou de toda a criação, participou quando Deus formou o homem do pó da terra. Quando Deus tocou no homem, no pó e fez aquele boneco de barro, Deus não fez aquele homem inclinado. Deus não fez aquele homem prostrado. Deus não fez aquele homem de cabeça baixa. Deus fez aquele homem ereto, perfeito. Deus fez aquele homem para viver a plenitude. E Jesus estava na criação, porque Jesus era o verbo que saía da boca de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então essa mulher, ela não tinha como se endireitar, mas ela não sabia que naquele dia ela ia se encontrar com o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ela não era capaz de mudar a situação dela.
Ela não era capaz de mudar a vida dela, mas ela estava prestes a se encontrar com quem mudaria a história dela. Eu venho em nome de Jesus nessa noite dizer a você: você está prestes essa noite a se encontrar com aquele que pode mudar toda a sua história, como ele mudou a minha história. Há 20 anos atrás, eu era essa mulher inclinada, eu era essa mulher encurvada, eu era essa mulher que vivia de cabeça baixa no meio da sociedade, me achava rejeitada, desprezada, nada dava certo na minha vida, até que um dia eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu não aguento mais, e Jesus entrou com providência na minha vida e endireitou toda a minha estrutura, e hoje eu estou aqui para dizer para você: existe alguém que endireita a tua história, existe alguém que endireita a sua vida, existe alguém que endireita o seu casamento, existe alguém que endireita a sua vida financeira, existe alguém que endireita a sua empresa, que endireita todos os seus relacionamentos e que endireita a sua vida, que te leva ao princípio, assim como quando ele criou Adão, que era um homem para ser ereto, que era um homem para ser de cabeça erguida. Ele quer fazer isso na sua vida também, e esse alguém que endireita se chama Jesus Cristo, e ele está aqui nessa noite. Aleluia! Quem concorda com isso, que aceita essa palavra, escreve aí nos comentários do Facebook. Amém, glória a Deus. Comenta aí, participa. Então, ela não podia se endireitar, ela não era capaz de fazer isso por si próprio, ela não conseguia se levantar, ela não conseguia se erguer novamente. Não, ela não conseguia. Mas o médico Lucas enfatiza que a sua incapacidade era absoluta. Humanamente, não havia tratamento capaz de restaurar a vida daquela mulher. Humanamente não existe tratamento que possa restaurar a tua história. Mas Jesus Cristo, ele pode entrar na sua vida e endireitar. A postura encurvada daquela mulher trazia enormes dificuldades práticas. Ela tinha dificuldade para caminhar, limitação para trabalhar, ela tinha dependência de familiares, ela tinha isolamento social, dificuldades para participar normalmente da vida religiosa. Durante 18 anos, ela viveu nessa condição sem encontrar solução nenhuma. Qual é a condição que você está? A mulher encurvada representa alguém cuja vida toda foi marcada por um sofrimento prolongado. Qual que é o seu sofrimento? Eu sei que Deus está falando conosco nessa noite. Qual é o sofrimento da sua alma? Durante 18 anos ela olhou para o chão. Sua limitação afetava sua mobilidade, sua dignidade e sua participação na comunidade. Entretanto, Jesus a viu. Você está aí nessa noite e tem dito: ninguém me vê. Ninguém presta atenção na minha vida. Ninguém presta atenção na minha história. Ninguém se importa comigo. E eu quero dizer, você está enganado. Você está enganada. Porque existem pessoas que se importam com você. E a primeira pessoa que se importa com você se chama Jesus Cristo. Tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele
nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se importa tanto com você que ele deixou a sua glória, que ele deixou o céu e veio para essa terra, se fez em forma de ser humano, em forma de servo, e morreu a morte de cruz para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar salvação, para nos dar cura, para nos dar restauração. Essa é uma palavra de restauração nessa noite. Jesus a viu no seu sofrimento e Jesus chamou a vida dela. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para endireitar a tua história, para tirar as suas encurvaturas, para tirar os seus sofrimentos, as suas angústias, para fazer você ser um homem e uma mulher de cabeça em pé. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem descanso para a sua alma. Deus vai tirar a sobrecarga das suas costas, essa sobrecarga que está fazendo você se encurvar. E agora nós vamos ouvir um louvor, e eu quero que você reflita nessa palavra que foi ministrada. Nós vamos ouvir o louvor Recebe a Cura, e já já eu vou orar por essa palavra, e já já o pastor Sérgio vai estar fazendo a segunda parte desta programação. Aleluia. Desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não
desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus, jamais não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, aleluia, e a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui nesse lugar. E Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Graças a Deus. Vamos orar então. Essa palavra foi ministrada, então eu só quero fazer uma oração e já vou passar para a segunda parte do programa, que o pastor Sérgio Carolino vai dar continuidade. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada sobre a mulher encurvada, essa mulher, Senhor Deus, que viveu anos, 18 anos de cabeça baixa. Mas, Senhor, o Senhor entrou com providência. Então eu peço nessa noite que o Senhor vai entrando com a tua providência. Que o Senhor Jesus vá, Senhor, entrando nas casas dos teus ouvintes que ouviram esta palavra e que de alguma forma estão encurvados, estão de cabeça baixa. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor vai operando, que o Senhor vai restaurando, que o Senhor vai erguendo, que o Senhor vai fazendo. Senhor, que o Senhor vai endireitando o que ninguém consegue endireitar, que o Senhor vai transformando o que ninguém vai transformar, que o Senhor esteja com eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, assim, se você quer que a gente ore no final do programa, eu peço que você comente aí na live, que eu vou ficar ali anotando e já já o pastor Sérgio entra no ar.
Foi uma honra muito grande estar com você aqui nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente. Desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão.
mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Boa noite para você que está nos ouvindo. Uma programação maravilhosa nessa noite, transmitida aqui da Rádio Nova Joinville 96.1 FM, que alcança Araquari e também a Barra do Sul, na FM 87.5. Nós estamos aqui pelo Facebook também, estamos aqui também transmitindo essa mensagem para você, e uma palavra linda que foi trazida aqui pela pastora Rosana Freitas Carolina, deixou uma mensagem tremenda, uma palavra de Deus tremenda, com muito louvor também. Você com certeza foi consolado, foi edificado, Deus falou com você nesta noite. Então nós estamos aqui nessa programação desde as 9 horas, vamos até as 11 da noite, com a mensagem de Deus para o seu coração. Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida. E também nós temos na quarta-feira, estamos dando início hoje, mas nas quartas-feiras também, a partir das 21 horas até as 23 horas, seremos aqui com a palavra de Deus, com louvores, aqui juntamente com você. E você é o motivo e a razão de nós estarmos aqui, deixando uma palavra para conforto, uma palavra para alegrar o seu coração. E isso é muito lindo, porque a palavra de Deus, ela traz esse refrigério para nós. Então, pastor Sérgio aqui da igreja Resplandecer, da casa de oração Resplandecer, no bairro Ulisses Guimarães, na rua Cidade de Ourinho, perto da onde, pastor Sérgio? Perto lá do Mercado Ivaí. Ali o número da localização da casa de oração Resplandecer 630. Você é o nosso convidado para estar conosco. Todos domingos nós estamos lá a partir das 7 horas. O culto tem sido uma benção. E também nas quintas-feiras, também a partir das 19 horas e 45 minutos, nós temos um encontrão abençoado. Deus tem falado muito. E também teremos uma feijoada também a partir do dia 16 de julho lá na igreja também. Você é convidado para estar conosco, vai ser uma benção mesmo. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Você pode deixar um ok se você quer estar com a gente. E também todas as sextas-feiras nós temos nosso encontro de oração Rebote lá na igreja. No momento, uma campanha que nós estamos lá, que das 7h30 até as 8h30 nós estamos ali orando. Teve uma equipe maravilhosa lá, juntamente conosco, Josué, a Ana, a Josi, a Marisa também esteve lá intercedendo, Pedro, a Mazília, e ali também a nossa amada amiga também, esposa do Vomor também, a Ângela Martins, esteve ali com a gente também, ali orando, buscando a presença de Deus. Então nós temos toda sexta-feira, a partir das 19h30, na casa de oração Resplandecer. Ali temos um momento de oração, um momento de busca pela presença de Deus. Então, estamos aqui nessa rádio maravilhosa, na Rádio Nova Joinville, aqui direto com essa programação da Igreja Resplandecer, luz
para a cidade, o nome da programação, Resplandecer Luz para a Cidade, essa programação que vai estar aí nas sextas e nas quartas-feiras. Amém? Quero deixar uma palavra para você em Salmos 119, versículo 11, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela vai resplandecer ao nosso andar, vai dar clareza para o nosso destino, vai mostrar realmente as decisões certas que devemos tomar na vida. Talvez você tenha tomado muitas decisões erradas, muitas decisões fora do plano da vontade de Deus, e hoje você está vivendo um período de dor, um período de angústia, um período de sofrimento, um período de dor, por ter tomado decisões fora do centro e do propósito de Deus. Mas Deus, Ele tem sempre um retorno para nós, onde que nós podemos entrar nesse retorno e tomar posse das bênçãos que Deus preparou para nós. Deus tem coisas lindas para você que está nos ouvindo. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Não é por acaso que nós estamos aqui tirando esse tempo para levar a mensagem de Deus, cumprindo o que Jesus declarou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui pregando o evangelho de Deus, a palavra de Deus sendo anunciada também aqui nessa programação linda da 96.1 FM. Então vou estar orando por você que vai estar nos ouvindo, que está participando, porque Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida. Coloque onde você está e coloque sua mão no seu coração. Você pode fechar os seus olhos aí na sua cama, aí do lado do seu celular, aí onde que você se encontra, lá do seu radinho também. Você pode aí na sua mesa, aí talvez você está agora assando um pinhãozinho agora aí no fogão a lenha, está ouvindo essa programação, aí tomando aquele chimarrãozinho também. Mas fique com essa palavra: lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém, amados? Vou estar orando logo em seguida um louvor para nosso espiritual também, para estarmos nos deleitando no Senhor, porque a palavra diz que Deus, Ele também habita no meio dos louvores. Amém? Amado Deus e Pai, eu quero apresentar essa pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo aqui nessa rádio, a Rádio Nova Joinville, Senhor, que se estende aqui por Acuari, Barra do Sul, em toda a grande Joinville aqui, Senhor, onde que resplandece a luz aqui, Senhor, da Tua palavra aos corações, a vida de pessoas dentro dessa cidade, onde que estão sendo impactados pelo Teu poder, sendo tocados pela Tua glória. Senhor, que o Senhor venha operando, Senhor, abençoando essa vida de uma forma grandiosa e poderosa, que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua presença seja visitando, Senhor, e dando a vitória para esta vida que está ouvindo essa mensagem da salvação, da igreja a resplandecer. Deus abençoe, fique conosco até às 11 horas, estaremos com você. Seja o nosso amigo, nosso companheiro nesse momento, né, Bruno? Que está aqui com a gente desde as 9 horas, aí o Bruno aqui, estamos aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, e Deus abençoe o Bruno aqui também, em nome de Jesus. Amém? Um louvor para você então, fique na bênção de Deus. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu.
sabe fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Participe pelo Zap da Nova 3305-3966. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Amém. Estamos no ar aí. Deus tem uma palavra para você, uma palavra amiga. A palavra de Deus, ela traz consolo para o nosso coração. Ela nos dá destino para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós ter uma vida de vitória no casamento, na vida financeira, na vida pessoal, como vivermos bem nessa terra, em paz com Deus, em paz com as pessoas. E muitas vezes dentro de situações que o ser humano vive, ele tem certas dificuldades com o relacionamento, muitas vezes a crise da inferioridade, da rejeição, muitas vezes também os problemas que também a pessoa ela sofre também com síndrome do pânico, também muitas vezes debaixo de remédios, com depressões e vivendo num tormento de medo, né? E a palavra de Deus ela fala que o amor lança fora todo o medo. E Deus, nesta noite, Ele quer lançar esse medo para fora da sua vida, esse pânico para fora da sua vida, essa depressão para fora da sua vida, esse excesso de preocupação para fora da tua vida. Porque Jesus falou e João relatou, e está escrito lá em João capítulo 8, 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus
Ele traz libertação para nós. Ele traz libertação de muitas coisas que nós não conseguimos desprender, que nos entristece, que nos deixa viver bem, que nos deixa para baixo. Jesus, ele tem essa libertação para a sua vida e ele quer operar grandes coisas. Fique atento no que ele tem a falar para você nessa noite. Acompanhe nós. Deus tem palavras, Deus tem algo para derramar na sua vida nesta noite. Creia somente que o Senhor está falando através desse meio de comunicação, através de sua palavra. Amém? Então nós vamos estar aí também com mais um louvor, aqui também, louvando a Deus com muito louvor. Amém? Quando você louva a Deus aí também no seu cantinho, onde que você está aí, você pode sentir o toque de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus entrando na sua casa, sua vida, e esse mal que está atormentando a sua vida, esse espírito de suicídio, esse espírito de morte, esse espírito que está procurando você acabar com a sua vida, Deus está dizendo para você nesta noite: não faça isso, creia em mim, creia em Deus. Deus tem coisas para realizar na sua vida a partir de hoje. Não importa o seu passado, o que aconteceu, as suas frustrações, ela não pode inibir o propósito de Deus na sua vida. Somente creia. Amém? Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.
96.1 FM. Essa rádio promete muitas coisas para você, também através aqui desse programa maravilhoso aqui da Resplandecer Luz para a Cidade, amém? Da Casa de Oração, Igreja Resplandecer, com o pastor presidente, pastor Sérgio Carolino e pastora Rosana Freitas Carolino. Deixamos nosso convite para você estar com a gente todos os domingos, quintas-feiras e sexta-feiras também, nosso momento de oração, nossas campanhas que nós fizemos no bairro Ulisses Guimarães, cidade de Ourinho, 630, amém? Você é o nosso convidado. Deixa um abraço para todos os amados da Igreja Resplandecer que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo aqui também. Então, fica o meu abraço para todos vocês que estão no Facebook, estão sintonizados no aplicativo da rádio também, Nova Joinville, e saiba que Deus não se esqueceu de você. Jesus, Ele ama a sua vida. Você é importante para Deus, para o reino de Deus. Deus tem coisas grandes para realizar em sua vida, através de sua vida. Quero compartilhar uma palavra com você no Evangelho de João, capítulo 14, onde que o próprio Senhor Jesus, Ele vai dar uma palavra de conforto para os discípulos, e Ele vai direcionar essa palavra dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Depois que eu for e vos preparar o lugar, voltarei, tomar-vos-eis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Jesus. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Que palavra linda aqui Jesus está deixando para os discípulos, para os 12 discípulos que acompanhavam Ele, que eram os seus amigos, que deixaram suas casas, deixaram o seu vínculo familiar para estar nessa missão com Jesus, caminhando com Jesus. E aqui nessa caminhada com Jesus, Jesus vai estar mostrando uma promessa, Ele está apresentando essa promessa aqui para os discípulos, Ele está revelando essa promessa para os discípulos, para que eles não viessem ficar preocupados, para que os seus corações não tivessem preocupado, ansioso, mas que Ele iria para o Pai, ia preparar o local, depois voltaria e tomaria eles para estar com Ele juntamente nesse local que aqui representa aqui a eternidade, né, o reino de Deus, a vida na eternidade, no qual Jesus estava falando para eles que ia aqui buscar eles para estar com Ele na eternidade. Então Jesus estava dando esse consolo, mostrando para eles que existe um lugar melhor, que existe um local onde que você pode desfrutar de paz, de alegria, onde que não haverá choro, onde que não haverá tristeza, mas aqui Ele estava confortando os discípulos pelo período que eles viessem estar vivendo aqui nessa terra, pelo período que eles viessem estar aqui vivenciando as situações dessa terra, que ele não viesse se preocupar, porque já tinha um local garantido para eles. Então Jesus, Ele está apresentando o reino aqui, estava mostrando que Ele, que realmente ia levar eles para o reino. Só que Tomé estava aqui e fez essa pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Tomé estava perdido dentro de uma mensagem tão grande. Tomé estava totalmente distante do propósito que Jesus estava apresentando para eles. Ele faz uma pergunta dizendo: quem é o caminho? Quem é esse caminho? Qual é esse caminho? Como saberemos esse caminho? Jesus aponta para si mesmo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por mim. Então Jesus, ele está apontando para ele que ele é o caminho para a humanidade. Tomé aqui estava dentro desse quadro, ele estava perdido nas suas ideias. Talvez ele estava aqui vivendo uma emoção tão grande de ouvir essa mensagem que Jesus estava deixando. Mas Tomé, a gente conhece o percurso da história dele, a gente tem ouvido muitos a dizer que Tomé era um homem duvidoso da sua fé, era um homem constante na sua fé, um homem que não tinha convicção do propósito, um homem que estava uma hora estava com Deus, ou outra hora já não estava. Então ele era muito inconstante na sua caminhada de fé. E vemos aqui que o Senhor aqui, ele faz essa menção para Tomé, mostrando novamente para Tomé que ele é esse caminho. E o nome de Tomé é um nome que tem uma origem no grego, que quer dizer Thomas, e no português ele quer dizer Tomé. Só que o significado do nome dele é um significado que representa a questão de ser gêmeos, como ele tivesse algum irmão gêmeos. Mas esse nome, que tanto no grego como também no português ele tem essa origem, diz alguns historiadores que Jesus seria o irmão gêmeos de Tomé, ou alguns entendidos diriam que seria Mateus, o irmão gêmeos de Tomé. Só que a Bíblia não aponta que Jesus teria irmãos gêmeos. Por que não aponta? Porque a Bíblia fala que ele é o filho unigênito do Pai. E também não mostra que realmente Mateus seria aqui o irmão dele também. Então a gente vendo essa caminhada de Tomé, que ele era um homem constante, mas teve um período na sua caminhada de fé, quando Jesus estava indo para Betânia, quando Jesus estava indo lá para essa terra de Judá lá, e quando nesse período de ir para essa terra, Jesus apresentou que ia para lá, e que também os discípulos que estavam com Tomé ficaram amedrontados, porque já havia uma promessa que os judeus iam apedrejar a Jesus, e Jesus ali dizendo que ia para lá de novo, e Tomé toma partido na palavra. Geralmente quem tomava partido na palavra era Pedro, sempre se posicionando à frente, e aqui Tomé, ele coloca a sua palavra aqui, dizendo que vamos para lá para morrer com o nosso mestre, para morrer com o Senhor. E quando se trata de ir para essa localização, Jesus estava para ir na casa de Lázaro, que estava doente, estava enfermo, ele precisava visitar ali Lázaro, e que Tomé se colocou numa posição: nós vamos para lá, nem que fosse para morrer com Jesus. Então Tomé, ele aponta para um homem que estava pronto para morrer com Cristo, aponta para um homem que estava disposto a morrer agora pela sua fé, pelo seu propósito. Tomé estava disposto aqui, mostrando aqui em João capítulo 11, versículo 16, que ele estava preparado para morrer, que ele está disposto para ir para esse local onde que Jesus estava prometido. Mas Jesus vai para lá, para essa região, e naquela região ali vai os discípulos juntamente, e Deus ali protegeu ali os discípulos, e nada aconteceu naquele momento. Então, amados, você está disposto a caminhar com Jesus, a viver para Cristo, independente do que você está passando, independente das situações que você sabe que você, se decidir por Cristo, caminhar com Cristo, você vai precisar realmente encarar certas situações na sua vida que sozinho você não consegue, mas com Jesus você pode atravessar esses momentos. Você pode atravessar as dificuldades com Jesus, porque Ele vai te dar a vitória certa.
Se Jesus prometeu na sua palavra que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio. Se Ele prometeu que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso escudo. Se Ele prometeu que Ele é o caminho para nós, o único caminho que leva a Deus, Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. Não existe caminho, não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro conceito, não existe outra filosofia, não existe outro pensamento, não existe outro segmento que nos possa levar a Deus. Jesus aqui, Ele se apresenta que Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é a única verdade que pode, porque nós podemos confiar, no qual Ele deixou retratado nas Escrituras que Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único que tem a capacidade de dar a vida eterna para o homem, porque se nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, nós somos salvos em Cristo. Então Ele é a vida para o homem, Ele é a vida para você que está nos ouvindo aqui nesta noite, aqui através da programação da Igreja Resplandecer. Eu quero dizer que Ele é a vida para você. Ele vai mudar a história da sua vida, Ele vai mudar o quadro que você está vivenciando. Mas coloque a sua fé nele, coloque na sua confiança nele. Talvez para você está tudo confuso, como também esteve para Tomé, quando ele escuta uma palavra, uma verdade de Deus, ali naquele momento, ele estava confuso, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem, e ali ele se apresenta aqui para o homem, apontando o caminho para o homem, que ele ia preparar o caminho para nós, e é esse caminho para nós viver essa eternidade que não é aqui nessa terra. Jesus ele nos fornece para nós uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria nessa terra com Ele, mas existe algo muito mais maior para nós que viver a vida nessa terra. O apóstolo Paulo fala que nossa pátria não é aqui nessa terra, mas a nossa pátria é no céu. A minha morada, a sua morada era no céu. E essa passagem ela é de graça. Essa passagem para você morar a eternidade no céu é somente através de Jesus. Por isso que nós devemos confiar nele, entregar o nosso caminho a Ele, entregar o nosso cuidado a Ele, andar na presença dEle, e nós veremos o que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele falou para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim não teria dito. Então Ele foi preparar um lugar, e é um local reservado para mim e para você, que cremos nele, temos a nossa fé nele e seguimos o caminho que Ele propôs, através de uma vida de obediência a Ele, a palavra de Deus. Então, para você que está nos ouvindo aqui nessa rádio, confie, entregue o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. A palavra diz, Romanos 10, 29, se com nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, Ele é a salvação para o homem, mas devemos confessar, fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, para garantir a nossa vida eterna e andarmos na sua presença, assim como os discípulos andaram. Nós devemos sermos discípulos do Senhor, devemos ser seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra discípulo quer dizer seguidor. Então nós devemos ser um seguidor, aquele que vai até o fim, aquele que está disposto a passar por qualquer situação pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Quero dizer essa palavra para você. Você que ouviu essa mensagem, que existe uma esperança para você, existe uma história nova para você, existe um destino novo para você. Você que está aí no seu quarto, você que está aí na sua sala, você que está aí dentro do carro, onde que você está nesse momento, você pode fazer essa oração comigo, fazer uma oração de confissão como Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu estarei fazendo a sua oração, logo em seguida eu vou estar orando por você que esteja participando conosco aqui na rádio, e que Deus venha fazer coisas lindas na sua vida, amém? Então você pode repetir a sua oração comigo. Senhor Jesus, através dessa palavra que o Senhor deixou, que não devo me preocupar, mas confiar em Ti.
Nesta noite eu quero te confessar, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Eu quero, nesse momento, reatar a minha aliança que eu nunca deveria ter quebrado com o Senhor. Essa aliança que eu nunca deveria ter desfeito com o Senhor por devidas situações. Eu quero reatar nesta noite, Jesus, a minha aliança contigo. Eu te confesso, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no teu livro da vida, pois eu te recebo. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou estar orando por você. Logo em seguida mais um louvor, e Deus fará coisas lindas. Amém? Quero deixar aqui a oração para Rose e família. Aqui o pastor Daniel. Oração pela família também, Dilma, oração pela família. E eu quero estar orando aqui também. Amado Deus, eu quero apresentar essas vidas, como essas pessoas que te aceitaram como Senhor e Salvador. Também essas pessoas que ouviram essa programação. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela onde que ela estiver agora. Que a Tua glória, que o Teu mover, que o Teu poder, Senhor, esteja tocando a vida dessa pessoa agora, na saúde, a depressão saindo agora, a angústia, Senhor, da alma dessa pessoa saindo agora, a tristeza, Senhor, a aflição, Senhor, essa situação que não se resolve na vida financeira, Senhor, entrando o Teu milagre nesta casa, Senhor, o Teu mover, Senhor, na vida espiritual dessa pessoa, Senhor, que não consegue se alinhar com Teus propósitos, as Tuas vontades, que não consegue viver a Tua palavra, que não consegue andar nos Teus caminhos, que o Senhor possa, Senhor, tomar essa pessoa pelas Suas mãos, renovar e fortalecer, Senhor, a fé dela, fortalecer, Senhor, dando ânimo, dando alegria, assim como o Pai, o próprio Pedro, Senhor Jesus, estava ali naquele momento, Senhor, ali distante, e foi pescar, Senhor, e não encontrou nada, e o Senhor estava lá à beira da praia esperando ele, e ali o Senhor teve um encontro, um local que o Senhor marcou para com Pedro, e ali, Senhor, ali também, Senhor, ali teve um ânimo, um up para poder caminhar, Senhor, na Tua presença. Assim essa vida seja renovada, tocada, Senhor, nesta noite aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe essa pessoa poderosamente, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meu amado, quarta-feira nós estaremos aqui a partir das 21 horas. Nas sextas-feiras também, você é o nosso convidado para estar conosco também na Casa de Oração Resplandecer. Vai ser uma bênção, amém? Recebê-los, ter conosco lá e poder ouvir que você está aqui na igreja através dessa programação. Então Deus abençoe, um bom final de semana para você, cheio da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Casa de Oração Resplandecer é casa para todos, como para você também. Deus abençoe, fico na paz do Senhor. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adoro.